Pedro Venceslau já aqui comigo. Pedro, qual é a avaliação do PT, do partido do presidente Lula, por exemplo, sobre a CPI do Banco Master, que aí sim teria uma atuação política forte? Thaís, eu apurei que o líder do partido, ainda líder, porque isso vai mudar depois de fevereiro, Lindenberg Farias, liberou a bancada. O governo não deu nenhuma orientação, ou seja, os governistas estão completamente no escuro. O fato do PT liberar a bancada não significa que o partido vai apoiar a CPI. Alguns deputados estão preocupados com as eleições, devem assinar o pedido de CPI, mas a leitura geral no partido é que geralmente CPI é ruim para o governo. Eu falei com dirigentes da sigla e também integrantes da bancada e as opiniões convergiram. Primeiro, uma CPI nesse momento não atingiria diretamente o governo nem o PT. Eles avaliam que o problema não é o desgaste direto ao presidente Lula nem ao Partido dos Trabalhadores. O problema, primeiro, é que uma CPI nesse momento poderia desgastar e deixar na defensiva o Supremo Tribunal Federal, em especial 2 ministros que são vistos como aliados do governo, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. O PT avalia que uma CPI nesse momento iria instrumentalizar a oposição bolsonarista e dar força para o movimento que pede o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda segundo os petistas com os quais eu conversei, uma CPI do Banco Master nesse momento, ela iria colocar o tema da corrupção no centro do debate no momento em que começam a ser preparadas as pré-campanhas eleitorais, as pré-campanhas presidenciais. E o tema da corrupção é especialmente desconfortável para o PT e os petistas admitem isso, desde o mensalão, passando também pelo caso da Lava Jato. O PT gostaria de discutir a questão do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a questão da soberania, falar sobre Donald Trump, falar sobre tarifa, falar sobre qualquer outro assunto, menos sobre corrupção. Então, esse é o momento em que o PT fica numa encruzilhada. O presidente Lula fez um discurso forte, não poderia ser diferente, e nesse momento ele precisa se posicionar, precisa gerar conteúdo, inclusive, para repercutir a questão do Banco Master, mas reservadamente o clima é de preocupação. E entre os governistas a mesma coisa. Os governistas sabem que essa é uma CPI que atingiria de forma ecumênica esquerda e direita, mas sobretudo os parlamentares do Centrão, uma CPI que é a ideia da Rede de Sustentabilidade e do PSB, 2 partidos de esquerda e da base do governo, mas CPI é assim, né, Thaís? A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Claro. Obrigada, Pedro.